aí, gente, tudo bem? Quarta-feira e eu e o Cadu estamos aqui para atualizar vocês de tudo que está acontecendo no mundo dos famosos, do entretenimento. Então segue na programação para você ficar atualizado, né, Cadu? É isso, aqui a fofoca é em primeiro lugar, né? Você ficar muito bem informado. Ah, vamos dar aquele tradicional beijo pro Tutu e pra Thaís do Camarote? Um beijo para esse pessoal bagunceiro, né? É. Mas agora, então, a fofoca é com a gente. Vamos começar com ela. A Ivete Sangalo gravou um vídeo, chamou a atenção aí dos seguidores. Por quê? Porque ela mandou uma DM pra quem? Pro Belo, pedindo o telefone dele. Mandou uma DM. Ô, Belo, por favor, dá uma olhadinha na sua DM, passa seu telefone aí, passa seu zap pra Veveta, pô. Eu acho que ela quer fechar algum trabalho com ele, mas ela não revelou nada ainda. Porém, Rebequinha, todo mundo sabe que a Ivete Sangalo vem aí com um projeto novo, né? O Clareou. Ivete Clareou, que vai rodar as principais capitais aqui do Brasil, numa grande homenagem em celebração a Clara Nunes, sambista Clara Nunes, nosso orgulho brasileiro, né? Então é isso, né? Ao que tudo indica, ela quer o Belo para esse projeto, mas não tem nenhuma confirmação ainda, a gente vai acompanhar. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí. Ô Belo, mande seu número pelo direct. Tô precisando, ó, perguntar um negócio pra você. Me mande agora. Beijo. Obviamente que o nosso chefe Léo Dias vai atrás do Belo para saber o que a Ivete Sangalo tá querendo com ele, não é verdade? Pois é, imagina, se a Ivete que é a Ivete precisa virar público para pedir o telefone dele, não é difícil acessar ele então, né? Coisa boa que vem por aí. Eu também acho. Será que vem feat, talvez, também? Pode ser, né? Vai ser bom, né? E ó, você de casa, continua grudadinho aqui na tela, porque daqui a pouco tem um bate-papo exclusivo da Monique Arruda com o ator Cauã Raymond. Então não saia daí. Isso aí. E falando em papo exclusivo, sabemos que esses dias a Nani People deu uma entrevista exclusiva ao Flávio Rico. Inclusive, se você ainda não assistiu, está disponível aqui no canal do YouTube da TV Léo Dias, então assista. Mas lá ela, dentre várias coisas que ela revelou da sua carreira, ela revelou que a Hebe mudou a sua carreira, mudou a sua vida ao apresentá-la na TV. Ela já era conhecida na TV, já estava na TV por trabalhar com o jornalista Goulart de Andrade, mas ela disse que realmente só ficou conhecida após a Hebe apresentar ela ao público brasileiro. Que incrível, né? E foi uma baita entrevista, né? Sim, foi uma baita entrevista. Dá uma conferida então nesse papo exclusivo da Nani People com o Flávio Rico. Hebe Camargo, o que representa para você? A Hebe mudou minha vida total, porque se o Goulart de Andrade me apresenta para a TV brasileira, Hebe Camargo me apresenta para a sociedade brasileira. A Hebe me viu no Goulart fazendo matérias, a Marie Claire faz 7 anos em 98, e aí faz uma matéria chamada 7 Pecados Capitais. E na época as drags de São Paulo estavam imperando, a gente fazia de abertura de São Paulo Fashion Week, a recepção de casamento. E tinham 4 que estavam estouradas. A Érica Palomino tinha aquela coluna ilustrada na Folha, que a Verônica, amiga nossa, não saía da ilustrada. E aí a Marie Claire procura a gente, faz a matéria, fala, seduzir um homem é fácil, palavra de drag queen. Aí pegam 4 drags que bombavam na noite. Pega eu, Salete Campari, de César, de Miquia e Verônica, na Hebe. Quando estamos falando lá sobre, a gente dava dica de como seduzir um homem, ela fazia, você trabalha no Goulart. Eu te vejo muito no Goulart, eu gosto muito de você. Olha o que a Hebe faz. Pegou o microfone e falou, entrevista a minha plateia, ao vivo. Você saiu entrevistando. Rico, Programa ao vivo, segunda-feira, no SBT. Qual apresentador você vê que desceria do pedestal da magnitude, que era a Hebe, e falaria assim, ó, entrevista minha plateia. E a Hebe, naquele tempo, minha gente, era um programa de aprovação. Tudo que é lançado tem que ser lançado na Hebe. De desfile, a peça, a filme, tudo. A Hebe era o sistema de aprovação. Resumindo, eu estava começando a trabalhar na Jovem Pan na época com o Jairo Bauer, fazia um programa chamado Zíper da Pan, que era eu, Jairo Bauer e as garotas dos neurônios, que era a Raquel Afonso e a Nina Lemos. A Nina depois foi escrever Os Normais e a Raquel foi dirigir o João Gordo da MTV. Tanto é que ela saiu da Jovem Pan por isso. Eu chego da Jovem Pan, a produtora da Jovem Pan com cabelo desse tamanho, em pé, fala assim, garota, onde você estava? Onde você andou? Todo mundo atrás de você. Porque quando eu faço a Hebe, eu chego da Jovem Pan, estava de Jô Soares, João Dória Júnior atrás de mim, para dar entrevista. O João Dória tinha de show business. Resumindo, ali eu sentei plebeia, levantei princesa. Ela e aí, isso foi em 98. Aí depois eu voltei no programa sozinha, quando ela ficou viúva do Lelis. Aí eu voltei lá, também foi outro tom, estava lançando a Ivete em carreira solo. Lá o Goulart tem um problema financeiro, para de me pagar, saí quietinha, me devendo uma grana. É isso aí, então. Pois é, a Hebe adorava a Nani People, né? Ela sempre estava nos programas da Hebe, que passava às segundas-feiras no SBT. Eu acompanhei muito a Hebe.
E assim, que relação bonita, né? Muito. E hoje a gente vê a Nani People sendo muito valorizada também pela televisão brasileira, fez novelas na Globo, enfim, e além dos shows na Noite Paulistana também, né? Que ela é um grande destaque aí. Sim, 2 ícones da TV brasileira, né? É Um isso. ícone fez outro ícone surgir. E para você que aí não assistiu a entrevista da Nani pro Flávio Rico, onde que o pessoal de casa encontra a entrevista completa, Rebequinha? Aqui no canal do YouTube. Inclusive, se inscreva se você ainda não está inscrito, né? Porque muitas pessoas Exatamente. assistem aqui diariamente, esquecem de se inscrever. Então, se inscreva. É isso. E agora a gente fala sobre o ator Rafael Cardoso, que fez um desabafo aí nas redes sociais. Ele que está há 2 anos sem ver os filhos dele, que são frutos do relacionamento com a Mari Bride. Juntos, eles são pais do Valentim, que tem 7 anos, e da Aurora, que tem 10 anos. Ele fez um desabafo lá, eu vou ler aqui para vocês o que ele disse. Abre aspas. 2 anos sem os ver, limpo, bem e trabalhando. Não existem mais desculpas. Eu creio que já estaremos juntos. Deus no controle, que Ele abençoe e ilumine essas cabeças, fecha aspas. Ele está enfrentando aí, né, na justiça um processo, né, que corre, na verdade, em segredo de justiça. A Mari Bride, ela tem uma medida protetiva contra o Rafael Cardoso, de quem ela se separou lá em 2022, de uma forma bastante conturbada, e desde então ele não pode se aproximar aí dos filhos, né? É isso aí, vamos ver se ele não passa agora a ver os filhos, né? Vamos ver como acontece esse processo. A gente traz atualizações aqui para Pois é, vocês. ele disse que superou os vícios, está trabalhando, né? E realmente ele errou muito no passado, mas agora ele está querendo ver os filhos, né? Vamos ver como se desdobra esse caso aí, né? Sim, se ele realmente mudou, não oferece nenhum risco a eles, ele merece ver realmente os filhos. Existem especulações de que ele vá para a fazenda, hein? Olha, será? Eu gostaria de ver ele na Fazenda. Seria legal, né? Não tá mais fazendo novela. Ele tem a empresa dele e tal, mas vê-lo na Fazenda, nesse momento, seria talvez uma reerguida na carreira dele. Sim, também acho. E seria um momento para ele mostrar se ele realmente mudou, né? É ou verdade, não. é Ia verdade. talvez ser polêmico, enfim. Mas agora, a próxima notícia é sobre ela, Cíntia Dicker, a modelo. Ela revelou que o Pedro Scooby, Cadu, se tornou uma pessoa 1000 vezes melhor depois que o Dom, o filho dele mais velho, com a Luana Piovani, foi morar com ele. O Dom morava junto com os seus outros irmãos, os outros 2 irmãos, com a sua mãe em Portugal, mas ele escolheu ir morar com o pai aqui no Brasil. Você lembra que a Luana Piovani comentou no Fantástico? Exato, Disse, sim. até elogiou o Pedro Scooby, né? Pois é, a primeira vez que eu vejo a Luana Piovani elogiando Depois o de Pedro tanto Scooby. descer lenha no cara, Pois né? é. Então, aparentemente, ele tá realmente merecendo esses elogios, né? Porque primeiro a Pois é. Luana falou que realmente ele se tornou uma pessoa mais responsável depois de ter o Dom morando com ele. E agora a Cíntia também confirmou esse fato, que ele realmente se tornou uma pessoa muito melhor. Então é isso, né? Importante, né? Morar com o filho, ser presente ali, né? Sim, deve trazer mais responsabilidades ali no dia a dia. Ele deve ter amadurecido talvez mais ainda, né? Exatamente. Rebequinha, a Juju Salimene, influenciadora, ex-paniquete, lembra dela? Sim. Pois é, ela publicou uma notícia muito triste na data de ontem, né? Sobre o falecimento inesperado do pai dela aos 80 anos. Ele que, segundo a publicação dela, não tinha nenhuma doença. Ele sofreu aí um ataque cardíaco e veio a falecer, causando surpresa em todos os familiares e pessoas próximas, né? Que coisa, né? 80 anos e não tinha nenhuma doença e deixa assim a família, né? Morre de uma forma tão inesperada, né? Parece que a dor ainda é um pouco maior, né? Que você não espera, né? Realmente, acontece com muitos, né? Então, a gente deixa aqui toda a nossa solidariedade, né? Juju Salimene, que ela passe dessa fase difícil que é o luto, né? Sim. E forças para toda a família. Vários artistas prestaram apoio para ela, né? Inclusive o Yuji Tamashiro, que também perdeu o pai dele durante a pandemia. A Kelly Key também prestou homenagem, a Ellen Cardoso prestou apoio também, né? É isso. Pois é, forças. E você de casa deve ter visto hoje que quem substituiu a Ana Maria Braga no comando do Mais Você foi o Gil do Vigor. E pela primeira vez ele substitui. Parece que ela avisou, chamou ele para substituir ela super em cima da hora, hoje mesmo, nessa quarta-feira, porque geralmente o seu substituto é o Fabrício Bataglin, Sim, isso. mas ele está de férias. Então ela teve que avisar ele super em cima da hora, ela precisou se ausentar. E o Gil do Vigor foi lá cobrir ela. É o Brasil do Brasil. Ah, não, o Brasil do Brasil é a outra ex-BBB. Ele só fala Brasil! Verdade. Brasil! É a Bia do Brás. Brasil do Verdade. Brasil, a Bia do Brás, né? É isso, mas ele é talentoso também. A Muito. gente vê ele apresentando Mais Você, ele tem um quadro lá, na verdade, né? E ele manda muito bem ali na frente do vídeo, né? Ele realmente é muito talentoso. A gente já viu isso no próprio Big Brother, né? A habilidade dele de se comunicar e de seu carisma, né? Encantar todo o público. Exatamente.
E agora chegou aquele momento que a gente falou lá no início do Atualiza, Rebequinha. A entrevista exclusiva da Monique Arruda com o ator Cauã Raymond, que tá arrebentando em Vale Tudo com o vilão, né? Entre os assuntos que ele comentou com a Monique, ele falou sobre aquela cena que viralizou de parto do bebê reborn. Que dividiu opinião. Dividiu opiniões. A gente mesmo não gostou, né, A gente não gostou. Mas teve quem gostou. Teve quem gostou. Vamos dar uma olhadinha na entrevista aí. Então, outra coisa que bombou também foi aquele parto de bebê reborn. E você se sentiu sem graça de fazer? Se achou ridículo? Porque foi bem criticado na internet isso. Gente, bebê reborn. Olha, não me senti não, porque é o César e o Olavo fazendo. Eu entendo que é um assunto de muito cuidado, de muita atenção. Muita gente cria um vínculo que eu não consigo imaginar, mas eu respeito. Novela é um folhetim, né? Eu acho que hoje em dia a gente está sempre sendo discutido abertamente tudo, cada detalhe de uma cena. Há muitos anos atrás não era assim, antes da internet, né? Então eu acho natural as pessoas gostarem ou não gostarem de uma coisa. Mas o que eu acho muito importante é que as pessoas estão assistindo, né? É claro que numa obra de mais de 150, a gente vai fazer aqui, são 170 capítulos, é natural que a gente tenha alguns momentos que vá para cá ou vá para lá, mas eu achei super divertido fazendo, tá? Eu e o Ricardo, que daqui a pouco tá aí, eu achei muito bom. Muita gente veio falar comigo de um jeito engraçado, mas quando a gente recebeu o texto, a gente sabia que, de certa maneira, podia acontecer isso. Tá aí então, essa entrevista muito bacana, Cauã sempre simpático com a gente, a Monique Arruda arrasando, tirando tudo dos artistas, né? Pois é. E conta aí você de casa, o que você achou dessa cena? Eu, geralmente, Cadu, não gosto quando levam pra novelas assuntos muito atuais, que estão em tendência, ou muitas gírias, assim, atuais, porque porque satura rápido, né? Eu e concordo às vezes, com você. quando chega na novela, já saturou. É verdade. Chega um pouco atrasado. Eu gosto mais da história ali, da vilã agindo, igual aquela cena que aconteceu nesta semana, né? Do tapa lá, rasgando o vestido de noiva. Enfim. Sim, os clássicos, né, Cadu? E falando em novela, segundo o nosso colunista aqui do Portal Léo Dias, o Flávio Rico, a Record não pretende mais fazer novelas. Na realidade, o que ele analisou é que as novelas da Record, as novelas bíblicas, as séries, minisséries bíblicas, elas têm seguido mais esse formato, justamente de séries e não de novelas. De temporadas, né? Isso, muitas vezes tem temporadas. A mesma coisa com as novelas turcas, que tem feito muito sucesso na Record, como Força de Mulher. Segue esse formato de série mesmo, que é um formato que, hoje em dia, dá mais certo pro público, realmente. Então, eles simplesmente seguem o que está dando mais certo pro público, que o público abraça mais. Então, acaba que abandonaram um pouco esse formato clássico das novelas. Eu apoio, acho que tá dando certo, tem que seguir assim. Pois é, deu certo. É um nicho que eles encontraram ali, novela bíblica. Tem o seu público fiel, que é o mais importante, né? Que acompanha diariamente ali. E agora estreou Paulo o Apóstolo, né? Enfim, tem feito sucesso. A Record tá certa, né? Tá certa, tem que seguir o que tá fazendo sucesso. Minha avó mesmo, todo dia, religiosamente, ela assiste tudo da Record. Mudando de assunto, agora a gente fala sobre esse caso do embate judicial, dessa entrave da dona Ruth com o Murilo Huff, né? Ele que é pai do pequeno Léo. A informação de agora é que vem do Robson Cunha, que é advogado, é a defesa da dona Ruth na justiça, né? Ele informou através de uma nota divulgada pela imprensa, né, em primeira mão pelo portal Léo Dias, que vai processar os veículos que disseminarem fake news sobre as informações improcedentes mais recentes que soltaram aí, dizendo que a dona Ruth teria recebido valores aí do seguro de vida das pessoas que faleceram naquela no trágico acidente que tirou a vida não somente da rainha Marília Mendonça, como dos outros que estavam ali a bordo, né, do avião. Sim. Vamos aguardar as atualizações desse processo, que a justiça seja feita e vamos ver se é verdade, se não é, né, Cadu? Exatamente. E a gente traz aqui pra vocês. E o Atualiza Já de hoje já chegou ao fim, mas calma, não fica triste, porque vem mais por aí, né, Cadu? Pois é, aqui a fofoca não para, agora vem aí o Jornal dos Famosos e a gente volta amanhã. Claro, como sempre. Então até amanhã. Tchau! Beijo. Tchau!